Olá, meus amigos, boa noite. Boa noite a todos os nossos irmãos ceareiros que estão conosco, os nossos irmãos de outras localidades, que também participam com a gente desse aprendizado, desse estudo do Livro dos Médiuns, né? Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus, que Jesus, que essa espiritualidade amiga abençoe a cada uma dessas consciências e que nós possamos ter entendimento, compreensão acerca das questões que nós vamos aqui discutir nessa noite. Quero, nesse momento, elevar o meu pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo ao nosso Pai por esta oportunidade, neste corpo físico. Agradecer também ao nosso Mestre Jesus, que a todos nós envolve neste momento. Agradecemos ainda aos nossos irmãos, companheiros espirituais, protetores, todos esses irmãos de luz que nos auxiliam, que nos direcionam os pensamentos. Senhor, que a partir desse instante, Senhor, que o teu amor, que a tua bondade chegue em cada lar, em cada pessoa que esteja necessitando do amparo, do medicamento, que as energias dos pensamentos e sentimentos de todos nós, unidos, possa ser, Senhor, o meio pelo qual o Senhor transforme no remédio adequado a cada uma dessas pessoas. Que os nossos irmãos que já se encontram no plano espiritual, mas que ainda carecem do entendimento, também sejam merecedores deste amparo. E que nós, a partir desse instante, Senhor, sejamos também amparados por esses amigos de luz. Que assim seja, e graças a Deus. Quero mais uma vez falar a respeito do nosso trabalho de arrecadação de alimento aos nossos irmãos necessitados, que continua sendo feito. Aqueles que tiverem alguma coisa para doar, doem. Nós damos um jeito de fazer com que esse alimento chegue às pessoas que precisam. Nos procurem, entrem em contato através das nossas redes sociais da Seara Espírita Caminho do Mestre. De alguma forma, nós conseguimos fazer com que esse alimento chegue às pessoas, tá bom? Hoje, para nós trabalharmos o tema de hoje, quero deixar uma pergunta aí para vocês. Enquanto eu leio um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, né, eu quero que vocês reflitam nessa pergunta aí e já vão respondendo para nós aí na medida do possível. Então, no capítulo 19, que é intitulado A Fé Transporta Montanhas, no item Poder da Fé, eu vou ler um parágrafo que vai dar entendimento, vai dar um link com o trabalho que nós vamos desenvolver daqui a pouquinho do Livro dos Médiuns. Então, vou ler. Poder da Fé. Quando ele chegou junto ao povo, um homem aproximou-se, atirou-se de joelho aos seus pés e lhe disse: Senhor, tem piedade do meu filho, porque é lunático e sofre muito com isso. Muitas vezes ele cai no fogo e muitas na água. Eu o apresentei a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Traze-o até aqui. E tendo Jesus ameaçado o demônio, ele saiu do menino, que ficou curado no mesmo instante. Então, os discípulos, procurando Jesus a sós, lhe disseram: Por que não podemos expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportará. E nada vos será impossível. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 14 ao 19. Então,
Depois nós vamos falar sobre essa questão que está aqui no Evangelho, aqui no nosso curso do Livro dos Médiuns. Muito bem, então vamos lá. Vamos dar início. Então eu deixei a pergunta aí. Há algum risco em evocar espíritos maus? Os espíritos ainda imperfeitos? Pode ir respondendo para nós aí, tá? Para a gente interagindo com todos os nossos irmãos que já estão aqui, o Alain, o Rogério, a Anaílza, a Vanildo, o Anderson, a Cleusa e tantos outros que eu não consigo ver agora. Muito bem, deixei aqui alguns dessas personalidades que eu coloquei aqui, alguns desses irmãos que já se encontram no plano espiritual, que são espíritos, para aqueles que não têm conhecimento ainda da doutrina espírita, são espíritos que nós podemos evocar sem preocupação nenhuma, que são espíritos já conhecedores, espíritos de luz, né? Que estão sempre aí para nos auxiliar. Então, toda vez que eu mudar aqui a imagem, vocês vão ver alguma dessas pessoas que eu coloquei e o nome que está ali da pessoa, para aquele que não tem conhecimento ainda bem da doutrina espírita. Vamos lá. Então, no item 278, uma questão importante se apresenta aqui, a de saber se há ou não inconveniente em evocar maus espíritos. Isto depende do fim que se tenha em vista e do ascendente que se possa exercer sobre eles. O inconveniente é nulo quando são chamados com um fim sério, né? Qual de os instruir e melhorar? Ao contrário, muito grande quando chamados por mera curiosidade ou por divertimento, ou ainda quando quem os chama se põe na dependência deles, pedindo-lhes um serviço qualquer. Muito bem. Então, vamos aqui por partes, né? Então, a resposta para esse questionamento que eu coloquei para vocês é não e sim. Não se você tiver um ascendente moral sobre esse espírito que você convocou. Se você tem uma superioridade moral e você evocou um mau espírito, um espírito que não tenha conhecimento, não há problema algum, né? Aí é uma questão. Então, não nesse sentido. O inconveniente é nulo dependendo do fim a que você chamou esse espírito. Para que você chamou esse espírito? Qual o objetivo? Se você tem o objetivo de instruí-lo, não tem problema algum. Não há risco algum, né? Você já tem um ascendente moral e você o convidou com o objetivo, com o intuito de o instruir, não tem problema algum. Vou pegar aqui para nós conversar sobre isso aqui, o exemplo que nós temos nas reuniões mediúnicas, nos trabalhos mediúnicos. Nós fazemos, como eu disse outro dia atrás, outros temas que nós tratamos aqui, nós fazemos aquela evocação, né? Que é quando nós fazemos a prece, a leitura do Evangelho, a prece, convidamos os nossos irmãos espirituais, espíritos de luz, para nos auxiliar, para nos amparar, e depois nós nos colocamos na espera da comunicação, porque as nossas comunicações, elas são mistas, né? A evocação dos espíritos de luz e depois nós aguardamos espontaneamente que os espíritos venham se comunicar. Os espíritos que vêm se comunicar, normalmente, são espíritos ainda imperfeitos. Se eu pegar aí uma base para a gente calcular, mais de 90% são espíritos imperfeitos. São pessoas que viviam aqui na Terra, que não tinham conhecimento, ou até alguns que tinham conhecimento, mas que se depararam numa situação de certa dificuldade no plano espiritual. São esses irmãos que nós conversamos, orientamos nas reuniões mediúnicas. Não teria por que nós orientar o Bezerra de Menezes aqui, por exemplo, que é um espírito já super esclarecido dessas coisas que nós ainda estamos presos.
Então, o nosso papel no trabalho, na reunião mediúnica, é de orientar os nossos irmãos que são trazidos pela espiritualidade, irmãos ainda imperfeitos. Então, esse trabalho não traz nenhum inconveniente para nós, trabalhadores das reuniões mediúnicas. Tem os impactos vibratórios das energias, das vibrações, dos pensamentos, dos sentimentos desse irmão comunicante. O médium sente esse impacto? Sente. Mas é uma coisa passageira, né? É necessário para que haja uma comunicação com mais fidelidade, mas isso é passageiro. Ao final da reunião, nós saímos dali tranquilamente, revigorados, com as energias em ordem. Assim deve ser a nossa reunião mediúnica, certo? Então, não há inconveniente você chamar um espírito imperfeito, um espírito com falta de conhecimento, se o seu objetivo, se você tem um ascendente moral, uma superioridade moral a esse irmão, e se o seu objetivo é de educá-lo, é de ajudá-lo a se melhorar. Bom, muito bem. Então, onde há aí o inconveniente? Quando é que tem um inconveniente? Quando nós chamamos esses espíritos com um objetivo menos elevado, com o intuito de mera curiosidade ou por divertimento, né? Quando nós nos colocamos na dependência desses espíritos, aí sim existe um inconveniente para nós. Por exemplo, aquelas brincadeiras que as pessoas costumam fazer, né, com aquele copo, ou com alguma coisa para fazer adivinhação. Quais são os espíritos que se ligam a esse tipo de coisa? São espíritos ainda imperfeitos, espíritos zombeteiros, brincalhões, não é? Ou quando eu vou a um determinado lugar pedir vamos supor, que separe um determinado casal, por exemplo. Se o espírito atendeu o meu pedido, foi por acaso um espírito de luz que intercedeu nisso aí para dissolver uma união? Não foi. Então, nesses casos, quando eu peço, por exemplo, para ganhar dinheiro, para ficar rico, com quem eu estou me associando? Quais são os espíritos que ainda estão ligados nesse tipo de coisa? Com certeza, não são espíritos elevados. Então, o inconveniente está aí, o perigo está aí, quando eu chamo com um fim menos útil. O meu objetivo em relação a eles é de me divertir, é tirar algum proveito, é fazer alguma maldade, alguma coisa nesse sentido. Aí sim há um risco quando eu chamo esses espíritos imperfeitos. Vou colocar aqui mais um pouquinho, um trechinho aqui, para a gente ter uma ideia. Os bons espíritos, nesse caso, podem muito bem dar-lhes o poder de fazerem o que se lhes pede, o que não exclui seja severamente punido mais tarde o imprudente que ousou solicitar-lhe o auxílio e supô-los mais poderosos do que Deus. Será em vão que prometa a si mesmo, quem assim proceda, fazer dali em diante bom uso do auxílio pedido e despedir o servidor. Uma vez prestado o serviço, esse mesmo serviço que se solicitou, por mínimo que seja, constitui um verdadeiro pacto firmado com o mau espírito. E este não larga facilmente a sua presa. Veja-se lá no item 212. Olha aí. Então, esse é um problema quando você aí faz a evocação de espíritos inferiores, né? O que acontece? Os espíritos superiores que estão ali observando quais são as ações desses irmãos no meio em que eles estão, sobre quem eles estão exercendo alguma influência. Quando eu faço um determinado pedido que não seja um pedido edificante,
eles podem permitir que esses irmãos, de alguma forma, trabalhem para que aqui você atinja o seu objetivo, mas a pessoa que pediu isso aí, ele não deixará de ser punido. Qual é a punição? É Deus que pune? Não. São os espíritos de luz que vão te punir? Não, também não. Qual é a punição, então? Nós que trabalhamos nos trabalhos mediúnicos, é uma constância nós recebermos esses irmãos que, por algum motivo, algum tipo de trabalho desse, que as pessoas vão buscar em algumas casas espiritualistas, né? Buscam um determinado trabalho lá, querem resolver os seus problemas, por falta, muitas vezes, de conhecimento, né? Buscam resolver os seus problemas da maneira mais fácil, achando que aquilo vai ser resolvido de uma maneira fácil. O que acontece? Qual é a punição, então, que Kardec está colocando aqui que existe? É justamente essa ligação, esse elo que é criado entre aquele espírito que exerceu, que fez aquele trabalho para você e você. Aí, quando você resolve achar que já está resolvido e aquele irmão você não precisa mais dele, mas acontece que a quem eu pedi ajuda? Se eu pedir ajuda aqui ao Bezerra de Menezes, e ele puder me ajudar, ele vai me ajudar e fez a parte dele que eu siga meu caminho. Já os espíritos inferiores, os espíritos imperfeitos, né, que não têm ainda tanto conhecimento, o que acontece com esses irmãos? Eles acham que fizeram um verdadeiro pacto com você e que você, de alguma forma, não pode se desligar dele. Quantos casos nós, que trabalhamos aí nesses trabalhos que nós desenvolvemos, nós atendemos de irmãos que frequentavam determinada religião e querem mudar para outra, mudar para, por exemplo, para o espiritismo, e encontram bastante dificuldade da parte desses irmãos que não querem, de forma alguma, que eles deixem esse lugar. Que eles continuem sendo um instrumento deles se manifestarem. Então, o perigo está aí. Quando você for buscar uma ajuda, procure o lugar certo. Primeiro, porque ninguém tem um poder maior do que Deus. Primeira coisa. Porque nós estamos imersos em Deus. Como Jesus, aqui, nessa leitura que eu fiz do Evangelho, por que então os discípulos do Cristo não puderam curar aquele irmão que foi levado lá, que o pai disse que era lunático, que não passava de uma pessoa que estava sendo obsediado? Por que eles não puderam? Porque os discípulos do Cristo, à época que o Cristo ainda estavam preparando-os, eles não tinham muito conhecimento, nem esse ascendente moral sobre os espíritos imperfeitos. Então ele foi levado aos discípulos, o pai levou aos discípulos, e eles não puderam expulsar, como eles falavam lá atrás, que é direcionar. Nós, na casa espírita, não expulsamos espírito algum, porque são todos filhos de Deus, que falta ainda conhecimento. Então, o que nós fazemos? Nós orientamos, conversamos com esse irmão, mostramos a ele que essa interferência que ele está fazendo sobre aquela pessoa está levando desarmonia, desequilíbrio ao lar, à família, ou aquela própria pessoa, e que isso vai acarretar para ele maiores dificuldades espirituais. Ele está criando uma dívida para futuramente ter que pagar. Então, de alguma forma, nós tentamos abrir os olhos desse irmão que está fazendo essa interferência para que ele compreenda. Nós não expulsamos, né? Nós orientamos. Então, os espíritos aqui, os discípulos do Cristo, não puderam curar porque eles não tinham esse ascendente moral sobre aqueles espíritos que estavam obsediando o garoto aqui. O que o Cristo fez? Quando o Cristo pediu ao Pai, traga-me aqui, então, o rapaz, e ele foi levado ao Cristo,
A autoridade moral do Cristo é que fez com que aqueles irmãos deixassem aquele irmão que estava sendo obsediado. Pura e simplesmente assim. Os espíritos imperfeitos, eles só respeitam isso, a sua autoridade moral. O seu ascendente moral, como o Kardec coloca aqui. Então, é dessa forma. Então, muitas vezes as pessoas buscam ou fazem brincadeiras, né? Chamando para essas brincadeiras espíritos que muitas vezes não têm entendimento, achando que eles vão fazer ali, participar daquela brincadeira com eles, ou daquele pedido que a pessoa está fazendo, para prejudicar alguém, para fazer alguma coisa, para que a pessoa perca o emprego, para isso, para aquilo, tantas coisas que as pessoas pedem, né? Aí eles acham que o espírito fez aquilo lá, resolveu o problema dele, agora ele não tem mais vínculo nenhum com o irmão. E não é bem assim que as coisas funcionam. Muitas vezes nós temos trabalho, muita dificuldade, para que na casa espírita a gente consiga fazer com que esse irmão entenda que ele não pode continuar trabalhando na consciência daquele irmão, escravizando aquele irmão para fazer as coisas que ele quer. Então, é muito importante que a gente tenha esse conhecimento. E através dos espíritos, com a codificação de Kardec, graças a Deus, agora nós temos essas orientações. Então, não cabe mais a nós ficarmos fazendo nem essas brincadeiras, nem fazendo a evocação de espíritos se o fim não for útil, não for para o crescimento. Então, muito cuidado com essas questões aí, tá bom? Vamos seguir mais um pouquinho? Outro espírito que nós podemos evocar sem preocupação alguma. Francisco Cândido Xavier, tá? No item 279, ninguém exerce ascendente sobre os espíritos inferiores, senão pela superioridade moral. Os espíritos perversos sentem que os homens de bem os dominam, contra quem só lhes opõe a energia da vontade, espécie de força bruta, eles lutam e muitas vezes são os mais fortes. Há alguém que procurava domar um espírito rebelde, unicamente pela ação da sua vontade, respondeu aquele, o espírito, deixa-me em paz, com teus ares de mata-mouros, que quer dizer falso herói, que não vales mais do que eu. Dir-se-ia um ladrão a pregar moral a outro ladrão. Olha só. Então, os espíritos inferiores, eles só respeitam a sua superioridade moral, né? Não adianta você querer só com a força da vontade, querer fazer com que esses irmãos se afastem de alguém. Se você não tiver junto o ascendente moral, a moralidade, porque eles não vão respeitar. Eles só respeitam isso aí. E se você quiser colocar só a força da vontade, muitas vezes eles vão vencê-lo. Certo? Então, tem que ter junto, por isso que nós trabalhamos sempre constantemente a necessidade nossa de nos melhorar, de melhorar a nossa questão íntima, reforma íntima. Então, nós trabalhamos sempre com isso aí, por isso. Quando você se deparar com uma situação dessa, você ter condições de falar com aquele irmão e ser respeitado, ouvido por aquele irmão. Ô, Aline. Oi. Alguma colocação? Não, eu ia te falar sobre essa questão dos trabalhos espiritualistas, essa diferença que nós temos, mas mais um tom de pergunta. Como que fica a nossa sintonia quando procuramos esse tipo de trabalho? A pessoa vai perseguir somente quem eu pedi ou ele fica comigo também? Então, o problema é quem pediu o trabalho. É esse que fez a ligação. Eles vão até a pessoa que foi pedido determinada situação. Vão trabalhar lá na causa que foi pedida. Resolvida ou não resolvida a causa, aí que está a questão. Resolvida ou não resolvida, eles vão voltar àquele que solicitou o trabalho. O vínculo
é com aquele que solicitou o trabalho. Então, é isso que as pessoas têm que ter muito cuidado, ter atenção, nunca desejar mal ao próximo, nunca querer se servir dos espíritos para fazer um mal a alguém. Se nós recorrermos aos nossos irmãos, que seja para fazer o bem, que seja para pedir algo de bom para a pessoa, nunca para pedir algo de ruim, certo? Então, o pessoal pode estar achando um pouquinho diferente esse tipo de pergunta, mas é porque atualmente nós temos aqui no nosso público tanto pessoas espíritas kardecistas, como pessoas de outras religiões que não têm noção do que a seara é, o que a seara representa dentro do espiritismo. Então, é por isso que a gente está entrando nesse assunto da evocação e fazendo algumas perguntas relacionadas ao conhecimento comum, porque aí essas pessoas que não conhecem a seara não sabem que tipo de trabalho que nós fazemos, né? Porque quando a gente fala, olha, vamos iniciar um trabalho, a pessoa fica, que tipo de trabalho que essa casa espírita faz? Então, esse tipo de pergunta que foi feita para a gente aqui no Facebook da Seara é importante porque a gente tem a oportunidade de, não de dizer que somos melhores que as outras religiões espiritualistas, porque essas precedem o espiritismo e também elas têm uma visão muito apurada, né, há muito tempo dessa questão da espiritualidade maior. Mas, para você explicar quais são, o que realmente o espiritismo é, o que realmente o espiritismo explica, a que nós viemos, né? Nós não somos melhores, não somos piores, estamos na caminhada junto com eles normalmente. É que comumente, isso até dentro do espiritismo também, se você não busca se aperfeiçoar, se você não busca estudar, mesmo você dentro de um centro espírita Allan Kardec, você também será uma entidade ignorante, né? Que vai desejar o mal para as pessoas, mesmo encarnado. E desencarnado também é a mesma coisa. Então, às vezes, o que acaba diferindo um pouco é a questão do estudo. Uhum. Mas isso não é nem da religião, é o pessoal. Você precisa buscar sempre o aperfeiçoamento. Ô, pai, tem uma pergunta. Não sei se vai dar para colocar aqui na tela, mas eu vou fazer para você, é do Vanildo. Nosso amigo Vanildo. Em outras doutrinas, quando eles chamam esses nossos irmãozinhos de diabo ou satanás, gritando com eles e expulsando eles, na verdade eles expulsam mesmo? Não, olha, o que acontece é o seguinte, a nomenclatura que se usa, pouco importa. O que acontece muitas vezes é que algumas casas religiosas, as pessoas fazem uma oração, então todo mundo se junta fazendo uma oração, essa vibração, ela aumenta. Uma vibração maior expulsa uma vibração menor. Então, é nesse sentido que acontece o amparo, porque Deus está em todo lugar. Os espíritos de luz estão em todos os lugares. Então, se no momento que eu estou aqui vibrando, pedindo, orando a Deus, que ampare, né, aquela pessoa, ainda que eu fale que ele está sendo atacado por um diabo, ainda que eu use esses nomes, os espíritos, já com entendimento, não leva isso em consideração. Se aquela pessoa que recorreu lá é merecedora do amparo, pode ter certeza que eles vão amparar. Apesar dos nomes que as pessoas estão usando erradamente. Porque diabo, demônio, essas coisas não existem. O diabo somos nós, com falta de conhecimento. Quando eu desejo mal para alguém, eu estou fazendo o quê? Um ato diabólico. Quando eu quero matar alguém, tirar a vida de alguém, eu estou fazendo o quê? Um ato diabólico. Eu estou me insurgindo contra as leis de Deus. É isso que a gente precisa entender. Agora, as nomenclaturas não importam muito na forma que é usada. Assim como os espíritos imperfeitos também usam de nomes, né? Alguns nomes que a gente conhece aí no meio espiritual, né? Usam de alguns nomes para colocar medo nas pessoas, que através daquele nome ele vai ser mais poderoso, isso, aquilo, e as pessoas ficam com medo. Ai, meu Deus, é fulano de tal. Não, é um espírito como outro qualquer.
O espírito só vai ter mais poder, ou assim, se ele tiver o ascendente moral. Se ele tiver moralidade. Se ele não tiver moralidade, ele vai ser um espírito como outro qualquer, que está ainda arraigado ao mal. Só isso. Tá? Sobre essa questão de expulsar o espírito, né, pai? Eu acho que a gente pode usar o exemplo tradicional. Quando nós somos crianças e estamos ali, né, principalmente quem tem bastante irmãos aí, e tá aprontando ali, brincando. Aí chega a sua mãe, o seu pai, ou um vizinho, qualquer pessoa que seja adulta, que você é criança e a pessoa é adulta, e ela chega e fala, ó, para com essa brincadeira aí. Automaticamente você fica quietinho, por mais que você não concorde ou não, você fica quietinho, você já fica, né, na sua. Então, a mesma coisa somos nós conversando com o espírito. Só que ao invés da gente mandar ele ficar quieto, né, gritando com ele, o que vai vogar aí não é a nossa idade, não é se nós somos pais dele ou não, é a nossa moralidade. Exatamente. Então, às vezes você chega num espírito com tanta doçura, com tanta brandura, mas com tanta moralidade e firmeza que você cessa ali. É sempre assim. Às vezes você está muito nervoso também. E aí chega perto de você uma pessoa tranquila, ponderada e que te mostra uma solução, você fica até com vergonha de ter ficado bravo junto com a pessoa. Não é? É a mesma coisa. Às vezes a pessoa nem gritou com você, mas a moralidade, a tranquilidade dela é tão grande que você acerena o teu coração. É a mesma coisa com os espíritos. Só estou vendo uma pergunta aqui, né, uma colocação da Mariela Cravo Camelo. Isso. Minha sogra mandou fazer um trabalho ruim para mim. Olha, Mariela, a questão de alguém pedir para fazer algo para você, o tempo todo nós estamos trocando impressões, pensamentos, sentimentos, mas acontece que depende muito da sua vibração. Alguém pode mandar fazer algo de ruim para mim, o Cláudio, mas se eu não estiver vibrando naquela faixa, não vai acontecer nada. O mal, ele só pega aquele que também vibra da mesma maneira. Da sintonia, entendeu? Não tem como você pegar um radinho aqui e tentar pegar a rádio aqui de Birigui tropical, né? Estabelecer uma sintonia com a rádio tropical e colocando numa numeração aqui que pegue a outra, a clube, sei lá, de Birigui. Você precisa estar na mesma sintonia. Essa é a questão do mal. Alguém te deseja o mal, mas você está constantemente fazendo bem, da sua boca só saem palavras boas, as suas ações são boas, você está com Jesus. Não há por que temer. Ou você acha que contra nós que trabalhamos nesses trabalhos espirituais, as pessoas não direcionam, encarnados e desencarnados muitas vezes, direcionam maus sentimentos, porque nós estamos de alguma forma trabalhando na consciência de alguém, para deixar de ser uma presa fácil para essas pessoas. Você acha que alguém não direciona? Direciona. Só vai nos atingir se nós estivermos vibrando na mesma faixa dessa pessoa. Então não há que se preocupar quanto a isso aí. Só para nós encerrar aqui embaixo, olha, alguém que procurava domar um espírito, né, rebelde, unicamente pela ação da sua vontade, respondeu aquele: deixa-me em paz, com teus ares mata-moros, né, de falso herói, que não vales mais do que eu. Dir-se-ia um ladrão a pregar moral a outro ladrão. Ou seja, se você... Já aconteceu, é um caso muito conhecido que a gente sempre comenta em curso na casa, um dialogador, né, uma pessoa que está fazendo um diálogo com um espírito, o espírito está trabalhando na consciência de uma outra pessoa para que ele beba, para que ele desenvolva os vícios, né? Para ficar mais fácil de ser manipulado. Mas o que aconteceu? A invertida que a pessoa que está fazendo o diálogo tomou. O espírito diz para ele: quem é você para falar isso para mim? Se eu sei que você também bebe. Olha lá. Está vendo a questão da moralidade? Porque os espíritos estão ao nosso redor, como diz Kardec, o tempo todo, uma nuvem de espírito. Então, eles estão observando o que a gente faz. E, normalmente, esses espíritos que serão atendidos por nós sempre estão ali próximo desse grupo pelo qual ele vai ser atendido, justamente para nos observar.
Então, quando você falar, quando você der uma orientação a um irmão desse, você tem que estar sustentado ali pelo aquilo que você está procurando fazer. Nem sempre, é lógico, nós não temos toda essa moralidade, porque nós ainda somos infantis, mas principalmente nessas coisas básicas. O trabalhador da casa espírita, ele não pode nem pensar em ficar num ambiente de bebidas, bebendo, fazendo uso de bebida alcoólica, fazendo uso da maledicência. Está num ambiente onde a pornografia seja a máxima. Então, o trabalhador da casa espírita, ele tem que estar com Jesus. Ele tem que estar trilhando pelos caminhos de Jesus. Se você não está aliado a essas energias do bem, com qual moralidade, como disse aqui o Espírito, né? Com esse ar de falso herói, com qual moralidade você vai chegar a um Espírito que está agindo sobre alguém e dizer para ele, ó, não faz isso, se o Espírito sabe que você também está fazendo isso? Então, é importante, é necessário que a gente procure estar nos melhorando, deixando os vícios de lado, fazendo o evangelho no lar, procurando. Por que eu vou levar uma garrafa de bebida para casa, sabendo que as mentes que ainda faziam uso desse tipo de coisa se ligam por lei de sintonia, pelas energias que esse produto possui? Então, todas essas coisas são cuidados que nós devemos ter. Aí sim você vai adquirir o ascendente moral, como Cristo disse aqui. Ó raça incrédula, até quando estarei convosco para mostrar isso para vocês? Se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, diria aquela montanha, muda para lá e ela mudaria. Mas por que ele disse isso? Porque todos os momentos, você não viu o Cristo na passagem dele, no Evangelho, em nada que você procure. Você não viu ele gastando o tempo dele com coisas que sejam indiferentes àquilo que ele veio fazer. E muitas vezes nós, que já somos trabalhadores, frequentadores da doutrina espírita, trilhamos pela porta larga, larguíssima, e depois nós vamos querer ter autoridade moral sobre um irmão desse que está influenciando alguém. Não vamos ter de jeito nenhum, porque eles não vão nos respeitar, porque sabem que nós estamos igual a ele ou até talvez pior do que ele. Então, é a necessidade de fazer essas modificações por isso, tá? Quando a gente fala dessa questão da moralidade, não é só no mundo espiritual que a gente percebe isso. Na sua vida material mesmo. Se você não for uma pessoa equilibrada, uma pessoa que demonstre que é honesto, que vai prestar conta daquilo que foi dado a você, que é a honestidade no maior grau, você percebe que as pessoas também não confiam em você. Exatamente. Se você mente muito, as pessoas logo não vão acreditar naquilo que você fala, né? Então, o molde que nós temos na nossa vida material molda a nossa vida espiritual. Agora, pai, eu não sei se eu vou acabar discordando de você, mas vamos lá. Espero que você me entenda. Sem problema. Quando a gente fala dessa questão dos vícios, é muito difícil a gente falar de impacto assim. O que nós precisamos tirar? Nós precisamos entender o porquê do tirar, né? Nós precisamos compreender o que está por trás do vício, por trás de determinada atitude. Há anos atrás, se alguém falasse, olha, o seu pensamento negativo, ele impacta a vida do outro, eu não sabia, né? Hoje eu sei que o meu pensamento é como se fosse uma flecha, né, no coração da outra pessoa. Então, para a gente poder compreender... Porque quando você fala assim, olha, do vício, eu tenho certeza que muitas pessoas que nos assistem também têm os seus vícios. Muitas fumam, bebem, né, fazem uso, comem muito, enfim, todos os outros jogam, né, tem jogo também, tem uma porção de vícios. Mas a gente precisa, dentro da doutrina espírita, nós temos instrumentos para isso, para entender o que está por trás. Porque aí, quando você compreende o que está por trás, é muito mais fácil você se afastar. É igual quando você sabe que uma vida regada a açúcar, vamos supor. Você come muito açúcar e você não sabia. Aí você tem uma diabetes, entendeu?
Agora, se você sabe antes o que acontece ali com o açúcar, lógico que você muda a sua alimentação. Assim somos nós com relação aos vícios. Quando você compreende o que te leva a ter vícios, além de uma fraqueza moral, também tem a questão das obsessões, aí você já, opa, peraí, eu preciso modificar isso. Então, a gente fala assim, taxativamente, né, do vício, mas precisamos falar, olha, vem estudar um pouquinho para você entender o que está por trás, né? Porque é difícil, eu imagino que deve ser muito difícil mesmo, porque pessoas que fumam há anos mesmo, é muito complicado. Ela fala assim, olha, amanhã eu vou parar de fumar. Além de uma força de vontade muito grande, ela precisa compreender o porquê que ela para, né? E muitas vezes a gente não aborda isso da forma como deve ser abordado. Não nos é proibido nada. Não há proibições. Jesus não vai chegar em você e falar, você está proibido de beber, você está proibido de fumar. Até porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Mas ele deixou instrumentos para nos dizer como proceder dignamente aqui na nossa vida, preservando o nosso corpo físico. Por que nós precisamos preservar esse corpo físico? O papel que nós desempenhamos aqui. Então, realmente, você pode falar assim, olha, eu não achei na Bíblia lugar nenhum que fala para não beber, até porque eles bebiam. Eu mesmo falava, né? Olha, Jesus Cristo, se não quisesse que a gente bebesse, ele não transformava água em vinho, né? Transformava água em água mesmo. Mas não, tem um sentido ali que explica o que é aquele vinho. Então, não nos é proibido nada, mas também é nos cobrado muito conhecimento do porquê de fazer todas as coisas que nós fazemos. E do porquê que nós devemos parar de fazer também as coisas. Certo. Olha, por exemplo, quando eu falo assim, a respeito... vamos supor que a pessoa seja um trabalhador já da casa espírita, ainda beba, né? O que acontece? A bebida, como alimento, como pensamento, como qualquer coisa, é energia. E essa energia, quando eu me alimento de alguma coisa, ela vai passar para o meu organismo físico e também ao meu campo magnético, né? Essa energia vai preencher meu campo magnético através das sensações, do pensamento, do sentimento, tudo aquilo que eu tive naquele momento que eu estava fazendo uso daquilo lá. Muito bem, vamos supor que eu sou uma pessoa que ainda tem o vício da bebida e vou dar um passe numa criança, por exemplo, que está chegando agora, mas que é um reencarnante que vinha num processo desse problema de alcoolismo do passado. Então, ele tem uma energia ali no perispírito dele em relação a isso. Nós sabemos que o passe, por exemplo, é uma transfusão de energia. A energia maior passa para a energia menor. Quando o passista está ali com a mão estendida, ele está fazendo essa transfusão de energia. E essa energia está impregnando aquele campo magnético, aquele corpo perispiritual e aquele corpo material. Logo, eu vou estar mexendo naquelas energias que aquela criança voltou aqui para tentar debelar dessa vez nessa encarnação. Ou um caso diferente, um adulto que esteja buscando a sair de um determinado vício. E ele vai lá tomar um passe também na casa espírita. E o passista faça uso de um vício como o da pessoa, por exemplo. Olha lá, ele está buscando sair daquilo lá e eu estou colocando mais energia daquilo no campo magnético dele. Então, é por isso que nós temos que entender o porquê que nós devemos deixar. Assim também são as energias geradas pela moralidade, pelo pensamento negativo, né? Pelo pensamento destrutivo, por uma série de situações que também influencia naquela pessoa. Então, eu falo sempre que os vícios materiais são os mais fáceis de ser retirados. Agora, os vícios morais, esses requerem de nós empenho, mais sacrifício. Mas os vícios materiais, está na sua mão falar assim, ó, a partir de hoje eu não quero. Porque isso, por causa disso, porque eu aprendi, eu conheci. E lá na época do Cristo, né, citando aí o seu
sua fala, o Cristo, nós não podemos entender que o Cristo, com aquela energia, o governador espiritual desse planeta, deixou embriagar o corpo dele com o vinho nosso, com o álcool nosso aqui. Ele tinha capacidade de transformar aquele líquido, embora respeitou que as pessoas ali, limitadas ainda ao grau de conhecimento deles, tomassem. Mas você vê também que quando ele fez a transformação da água em vinho, as pessoas que já estavam meio alcoolizadas, elas melhoraram. Por quê? A coloração, o gosto, o sabor era o mesmo, mas não era o mesmo vinho. Então, isso é importante que a gente fale, né? Pai, nós temos alguns comentários que eu acho interessante fazer. Aqui, a Mariela, ela disse que sobre aquela questão, né, do trabalho que havia sido feito para ela, ela disse, olha, mas foi há 30 anos e eu não era instruída espiritualmente. Hoje já estudo bastante, mas ainda sinto a presença de espíritos desorientados ao meu redor. Acho que isso é... Ainda bem, Mariela, que não é só você que sente isso. Todos nós, viu? Porque nós estamos aqui encarnados num lugar de provas e expiações, abarrotado mesmo de pessoas com energias negativas. Nós também temos energia negativa e chegamos perto da pessoa. O nosso diferença é que nós temos um corpinho físico ainda que dá uma bloqueada nessa energia negativa que a gente tem. Mas como que você consegue até corrigir aí essa desorientação dos espíritos que estão à sua volta? É com muito evangelho, é realmente continuar com a sua reforma íntima e continuar mais ainda com a sua instrução espiritual. Porque quanto mais você souber, mais você vai buscar ter novos pensamentos, você vai quebrar novas barreiras, e aí esses amigos espirituais, com o tempo também, serão amparados pela espiritualidade amiga, porque o seu campo vibratório vai ficar outro, e aí eles não vão conseguir achar espaço, nem brecha para ficar junto com você. Não sei se eu estou correta, né, pai? Eu acredito que é mais ou menos nessa linha. Isso. Por quê? Nós estamos rodeados desses irmãos. Se a gente fosse um espírito mais elevado, nós estaríamos rodeados de outros irmãos. Irmãos também elevados. Mas não é ainda o nosso caso. Mas o fato de estarmos rodeados por esses irmãos não quer dizer que eles vão interferir na nossa vida. Quando é que ele vai interferir na minha vida? No momento que eu tiver um pico de nervosismo, no momento que eu desejar alguma coisa ruim, eu estabeleço uma sintonia com alguém que também tem esse mesmo tipo de sentimento. Mas o fato deles estar ao nosso redor não quer dizer que nós vamos ter que sofrer as influências dele. Vai depender muito mais do nosso patamar de vibração para isso acontecer. Não é esse o problema, não, tá? Não tem problema algum. E a Iracema Lima, ela está numa sala de vídeo que a gente criou lá no perfil do Facebook, viu, Iracema? Muito obrigada pela sua presença. Continue conosco. Ela diz, é na Terra que precisamos trabalhar as nossas más tendências para crescermos moralmente. Então, é aqui mesmo. Estamos aqui, descemos para o play, né? Vamos jogar. Exatamente. O problema só acontece quando a pessoa fala assim, acho que eu vou deixar esse probleminha que eu carrego para a próxima encarnação. O espírito é danado para falar isso, né? Não vou enfrentar isso agora, não. Vou deixar para a próxima. Mas quantas vezes, talvez, nós já estamos para a próxima, né? Se nós estamos aqui, o momento é esse. Vamos encarar, vamos enfrentar, vamos procurar nos melhorar. Esse é o caminho, né? Nós temos tudo ainda bem? Mais 2 perguntas, pai. Esse assunto vai ficar legal, hein? Sem problema. O nosso amigo Ricardo, ele tá aqui, graças a Deus, né, Ricardo? Tava sentindo falta de você, tá muito quietinho. Olha, boa noite, Cláudio. Penso que podemos estar em todos os lugares, desde que sejamos exemplo. Jesus dizia, sois sal da terra, luz do mundo. Claro que nem todos os lugares nos convém. Necessário sabedoria. Corrija-me se estiver errado. Exatamente. Não há lugar proibido para você ir. O que acontece é que você, ao ir a um lugar desse, você não pode se comportar como aquelas pessoas estão se comportando ali. Então, se eu vou num ambiente vicioso, o Raul Teixeira sempre fala isso aí, que é muito interessante. O médium, por exemplo, o médium que tem a sensibilidade mais aflorada, quando ele vai num lugar de vício,
ele quer ser mais vicioso que as pessoas que estão lá. Se ele vai num lugar onde as pessoas estão falando da vida dos outros, ele quer falar mais do que as pessoas que estão lá. Por quê? Por causa das energias que ele capta, as mentes que estão ali naquele ambiente. Mais facilidade. E aí ele deixa se influenciar por aquele ambiente fluídico. Todos os lugares é lugar de Deus. Não existe um lugar que não seja um lugar de Deus. Se nós formos ver, até num lugar de prostituição, se não me engano, lá na Memória de Suicida, os espíritos de luz estavam lá recolhendo uma pessoa naquele meio, amparando. Então, não existe lugar que não seja um lugar de Deus. Todos os lugares são lugares de Deus. Nós é que devemos nos comportar com correção nos lugares que nós estamos. Se você ainda não tem, eu gosto sempre de falar isso, né? Uma musculatura espiritual para estar dentro de um bar, por exemplo, não vá. Evite aquele lugar. É sempre bom lembrar que se você vai num lugar e aquele lugar, ainda que você já tenha usado muito no passado, hoje não representa mais nada para você, sem problema. Você pode ir ali sem problema algum. Mas se você ainda não tem essa confiança, essa certeza, essa fé, né, como o Cristo falou que esse poder da fé, é melhor que você procure se abster. É isso que deve ser. Mas todos os lugares são de Deus. É lógico que nós temos que nós ainda precisamos ser muito prudentes, né? Muito prudentes. Porque como a gente ainda não tem determinadas qualidades morais, né, assim, realmente fortalecidas, você ainda tende a cair na tentação ali de vícios, do crime, da sexualidade exacerbada. Nós temos várias ainda mazelas que ainda não foram corrigidas, né? No momento que a gente estiver mais pronto para isso, vai ser igual o Chico Xavier. O pai dele levou ele pro prostíbulo, ele converteu, as meninas foram fazer prece. Entendeu? Eu já não sei, eu vou entrar, eu mesmo vou falar, ai, nossa, já vou ficar julgando as meninas, né? Já vou ficar julgando os homens, ou então vou falar, ai, desce uma cerveja aí, brincadeira, não vou fazer isso. Mas assim, a energia é densa e eu também não sou evoluída a esse ponto, então eu entro na mesma faixa ali. Então, o dia que a gente tiver uma moralidade mais acentuada, pode ter certeza que isso não vai ser problema, porque realmente existem muitos espíritos abençoados por Deus, né? Graças a Deus que eles existem, que trabalham nas zonas umbralinas. Temos aí o Vale dos Suicidas, que foi muito citado na Memórias do Suicida. A própria Maria de Nazaré é uma pessoa que intercede ali pelos suicidas e tem uma pleiade de espíritos que contribuem ali com aquele trabalho. Então, realmente, nenhum lugar nos é proibido. O que ainda fica limitado é a nossa moralidade para poder frequentar esses lugares sem fazer parte de lá, né? É isso que a gente não está ainda muito. Tem um exemplo também do André Luiz, né? Que ele queria voltar à casa dele para ver como é que estava a situação, né? Os espíritos, não vai ainda não, né? O que aconteceu quando ele voltou? Ele se enfureceu pela situação que ele viu. Então, ele não estava em condições ainda de ver aquela situação. É a mesma coisa nós que estamos encarnados. Se você saiu num determinado vício há pouco tempo, não está bem firme ainda, se alguém te levar num canto e te oferecer aquilo, talvez você ainda cede, evita a todo custo. Como que você pode se fortalecer? Buscando ajuda, força em Jesus. Esse que é o nosso governador, que está o tempo todo com as mãos estendidas para nós. Agora nós temos que buscar. Senhor, me dê força, me dá coragem para enfrentar essa dificuldade que eu tenho. Não é achar que um espírito qualquer, um espírito ainda inferior, vai poder fazer aquilo que compete aos espíritos mais elevados. Não é isso. Muitas vezes a gente transfere, né? Acha que o problema, a solução do problema é externo. Eu faço de fora para dentro. Não é assim. Tem que ser de dentro para fora, tá? Pai, olha, nós estamos nos últimos 5 minutos. Meu Deus do céu, passa muito rápido aqui. Ai. Mas vamos lá, eu quero ler aqui
Um comentário, o Ricardo já me respondeu aqui, mas o comentário da Vanessa é muito legal, porque, ó, o Chico todo dia de manhã ia tomar café no boteco cheio de bêbados. E ele dizia que quando um espírita entra num bar, um bar vira lar. Então, ele, com certeza, né? Então, exatamente, viu, Vanessa? Quando Prostíbulo você da tiver igreja é munido, incrível. né? Quando você tiver munido dessa moralidade, né? Você entra lá com outro pensamento, jogando uma vibração de amor, para que todas aquelas mentes que estão ainda se servindo daquelas pessoas, né? Para continuar fazendo uso desse vício, eles se encontram no plano espiritual e estão usando encarnado, que todas essas consciências possam ser esclarecidas, medicadas. Se você entrar lá com essa mentalidade, nossa, você está sendo o medicamento. Você está levando um bálsamo para aquelas pessoas. É um momento que a pessoa vai refletir e falar: olha, eu não sei porque eu estou bebendo uma hora dessa. Acho que eu vou para casa. Porque você conseguiu fazer isso aí, mudar aquele ambiente vibratório. Mas se você ainda não tem essa moralidade, não tente fazer. É como está colocado aqui. Não vai lá com um ares de falso herói, de mata-mouros, né? Que é falso herói, que é capaz de você se juntar, só sair lá às 6 horas da tarde, pior do que os outros. Você entrou com a quente, saiu duas fervendo. É a mesma coisa. Ô, pai, olha, acho que para a gente fechar aqui nesses últimos 3 minutinhos, a Mariela ela fez uma outra pergunta que é interessantíssima a gente falar sobre isso. Porque, né? Você vai entender. Quando o vício provém de uma obsessão, de quem é o pecado ou a culpa? Do viciado ou do obsessor? Olha, é muito cômodo se fosse do obsessor, né? Seria muito cômodo, né? Eu jogar a culpa no obsessor. O obsessor, ele tem. Opa, tá mudando aqui igual. O obsessor, ele tem força. Age contra a pessoa. Mas ele não pode fazer, ele não tem a capacidade de fazer você ser uma pessoa diferente do que você é. Se eu saio daqui da minha casa e vou ali na esquina brigar, é porque eu queria brigar. Porque eu carrego isso dentro de mim. Se eu saio daqui e vou lá no bar tomar uma, é porque eu quero beber. Porque eu não consegui ainda domar em mim essa vontade. O obsessor, ele só trabalha na sua mente, fomenta na sua mente, lembra você, sugere aquela ideia, olha, bem que você poderia pegar um cigarrinho hoje, né? Estou com tanta vontade. Se você já tiver resistência o suficiente, você vai falar, não, eu não vou fumar. Isso não me faz mal para a saúde, não quero. Ele não vai catar sua mão à força e fazer você fazer uma coisa. Então, não é culpa, ainda que a gente, muitas vezes, né, nós queremos procurar, nós temos o hábito, né, de procurar um culpado. Eu só fiz isso, olha, eu só briguei com a minha esposa porque eu estava obsediado. Não, na verdade, você já vinha carregando mágoa dela por muitos dias, né, guardando na quarentena agora, guardando que a toda hora ela manda você limpar alguma coisa, lavar outra, você já está cheio de raiva. Aí surgiu uma discussão qualquer ali, você aproveitou para brigar com a sua esposa. Mas aí você coloca a culpa no obsessor. O obsessor que mandou. Ele que estava aqui me influenciando para isso. Não. É você que já estava cheio de mágoa, revoltado por dentro e só colocou para fora. O trabalho dele foi só te falar assim: olha, como que ela é chata, hein? Pega no seu pé, alguma coisa assim. Aí você dá vazão. Mas nós não podemos pôr. A culpa não é de alguém que está fora. A culpa é de quem está dentro. Eu sou o culpado pelos meus atos. Ainda que possa parecer que não, mas eu sou culpado. Eu sou aquele que fala, vou fazer ou não vou fazer. Eu tenho o poder de discernir. Eu tenho o meu livre-arbítrio. Eu quero ou eu não quero. Eu faço ou eu não faço. Simples assim. As influências existem, muitas, mas elas não são o suficiente para você fazer algo que você não queira, tá? Eu costumo dizer que eu não, né? Quem fala isso é o Raul Teixeira, né? Que ser espírita não é para qualquer um.
né? É para quem aguenta. Porque por séculos a gente vem trabalhando nessa ideia de que a culpa é do demônio, né? A culpa é de Satanás. E aí o espiritismo ele vem e joga tudo isso assim, ó, no seu colo, arrumadinho, claro, mas no seu colo e diz, olha, é você é o demônio que a gente precisa expulsar. Você é o demônio que precisa conhecer Deus. Então, é muito importante o nosso papel aqui dentro do espiritismo, da compreensão, é isso, é entender que mesmo o coitadinho do obsessor que se alia a nós para uma atitude infeliz, a culpa ainda continua sendo nossa, porque temos o livre-arbítrio de escolher os nossos amigos. Nós sempre teremos a escolha nas mãos, o de fazer e o de não fazer. E quando a gente faz ou não faz alguma coisa, a culpa sempre é nossa. Por mais que tenhamos feito isso em parceria com alguém, é nossa. Cada um vai receber a sua paga. Você aqui porque fez determinada coisa, e o espírito sofredor também terá a parcela dele de culpa dentro de alguma atitude. Mas a escolha é sempre sua. Isso que a gente precisa entender. A escolha do vício é sua. A escolha de fazer ou não a reforma íntima é sua. A escolha de ler um livro ou de ficar com conversa inapropriada é sua. Tudo é você que escolhe. Pode observar. Por mais que eu fique aqui na sua orelha, se você tiver um plano de vida e olha, eu quero ser tal coisa, eu quero fazer determinada coisa, eu quero mudar de atitude, você pode ter certeza que ninguém vai mudar. Agora, se você não quer também, e aí eu venho aqui, né, e fico, olha, não vai estudar não, vai assistir novela, né, vai perder seu tempo, aí você aceita, a escolha ali também foi sua. Então, essa que é a bênção e a nossa desgraça, né, quando a gente está dentro do espiritismo, que a gente tem a bênção de saber que a gente pode corrigir os nossos erros, mas também tem ali aquele peso de saber que tudo é culpa nossa mesmo. A responsabilidade não pode ser transferida e não será transferida. Por mais que a gente queira, olha, eu só fiz isso. Não. A responsabilidade é sempre nossa. Então, quando você pega lá o seu celular para olhar as coisas lá, você tem a capacidade de pular uma matéria ruim ou ficar nela. A escolha é sua. Por mais que alguém fale na sua mente, olha, veja isso aí e tal, você pode querer ou não. Então não tem como a gente querer culpar alguém, por mais que a gente tente transferir a nossa culpa, infelizmente, né? Gente, mas felizmente 1 hora é tempo curto demais. Mas nós temos que parar por aqui. Na semana que vem nós damos continuidade. Aline, tem algum recadinho aí para o pessoal? Eu só peço para que vocês se inscrevam no nosso canal no YouTube. Nós já estamos com 105 inscritos, mas para que a gente possa fazer as lives por lá, que eu acho que fica melhor do que aqui no Facebook, eu peço que vocês se inscrevam lá também, porque é só a partir de 1.000 inscritos que é possível isso. Então, nós agora batemos 1.000 inscritos também na página. Se cada um for lá e fizer a sua parte, a gente já consegue. Então vamos fazer de uma maneira mais fácil. Se já temos mais de 100, esses 100 vão ter o compromisso de passar para mais 10 parentes, né? Isso aí fica muito bom. Estenda aí. Isso é uma missão fácil para os espíritos, hein? Vamos lá, gente. Gente, boa noite. Fiquem com Deus, que Deus abençoe o sono, o descanso de cada um, o resto da semana. Que seja uma semana de paz, de harmonia, e que possamos estar juntos no sábado, na palestra, e na próxima semana, na quarta-feira. Que assim seja, graças a Deus.